Olá a todos. Hoje nossa aula será sobre a Revolução Francesa. Para compreender esse importante movimento revolucionário, nós vamos trabalhar a história desse movimento em dois momentos. Então, hoje, nós vamos trabalhar uma primeira parte sobre a história da Revolução Francesa. Para compreender todo esse movimento revolucionário, é importante conhecer também sobre a situação da França antes da Revolução. A França, no final do século XVIII, assim como em outras nações da Europa, viviam um regime político chamado de Antigo Regime, onde o poder estava nas mãos do rei. Nessa época, ele controlava toda a vida política e econômica do Estado. A sociedade francesa ela vai estar dividida em três estados. O primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, e o terceiro estado por burgueses, artesãos, trabalhadores rurais e urbanos. É importante compreender que dentro dessa estrutura social da França, o clero e a nobreza concentravam muitos privilégios. E muitos desses privilégios eram frutos dos altos impostos pagos pelo terceiro estado. Então, os demais habitantes que viviam em dificuldade é que pagavam pelos vários privilégios do clero e da nobreza na França da época. Essa crise econômica ela vai crescer cada vez mais ao longo dos anos, porque houve uma necessidade de se manter esse luxo da corte, e quem pagava esse luxo eram através dos impostos cobrados do terceiro estado. Fora isso, o déficit econômico que a França vai viver em função da participação do país na Guerra dos 7 Anos e nas guerras de independência dos Estados Unidos. Isso vai ter um reflexo financeiro muito forte na França, aumentando cada vez mais a crise econômica que o país vivia na época. Outra coisa importante que está relacionada a esse momento de crise é o agravamento dessa crise, principalmente no que diz respeito à queda da colheita agrícola em 1780, que vai se refletir aí na escassez de alimentos. Então, isso vai gerar uma forte crise econômica e administrativa, e a consequência disso vai ser o quê? A insatisfação da maioria da população com o governo de Luís XVI. Então, os burgueses e os demais membros do terceiro estado vão se mobilizar e passar a exigir mudanças na organização política, social e econômica do estado. Essa movimentação vai ganhando força, principalmente em função da insatisfação da maioria da população sobre a situação de pobreza e miséria que eles viviam, e todo esse movimento de insatisfação vai ser aquele elemento que vai marcar todo o processo da Revolução Francesa. Por pressão da maioria da população insatisfeita, o rei Luís XVI ele vai autorizar aí a convocação dos Estados Gerais. Isso vai ser importante porque essa é a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado, porque eles vão defender aí a mudança na forma de votação, porque nesses estados gerais haviam representantes dos três estados, do clero, da nobreza e dos trabalhadores, burgueses e artesãos. Porém, era uma representação por cada estado de voto. Mas o que os revolucionários vão lutar aí? Para que o voto seja individual, para que aconteça uma mudança na votação. Essa questão de solicitar essa mudança na forma de votação, saindo de estado para ser por indivíduo, vai durar um tempo, até o momento em que o terceiro estado, com a adesão de alguns membros liberais da nobreza e do clero, vão declarar-se em Assembleia Nacional, com o objetivo de organizar aí a Constituição para a França. Consequentemente, enquanto eles elaboravam a Constituição, os membros da Assembleia Nacional vão realizar uma série de reformas. Reformas importantes que, de certa forma, vão ter um reflexo considerável durante esse movimento político na França. Essa questão dessas mudanças como uma forma de controle maior sobre essas possibilidades, o governo vai se aliar ao alto clero e parte da nobreza para impedir
toda e qualquer possibilidade de mudança no regime de governo. Isso vai fazer com que, em 14 de julho de 1789, a maioria da população que apoiava a Assembleia vai ficar extremamente revoltada, invadir o depósito de armas de governo, conseguindo aí mais de 30 mil fuzis, fora os canhões, e vai tomar um símbolo do Estado absolutista francês, que é a prisão da Bastilha. A prisão que estava na fortaleza da Bastilha era um símbolo do poder absolutista, porque era para esse local que o rei enviava todos aqueles que questionavam o seu governo, que ameaçavam o seu poder. Então, pela importância simbólica, a tomada da Bastilha vai ser um marco importantíssimo nesse processo revolucionário. Isso acontece dia 14 de julho de 1789. Com isso, a pressão popular vai fazer com que o rei Luís XVI autorizasse o andamento dos trabalhos da Assembleia. E aí começam as reformas, as várias propostas, como a abolição dos privilégios feudais, a padronização do sistema de arrecadação de impostos, e vão eliminar aí as formas de castigos, né, de penas cruéis que eram utilizadas, né? Outra coisa importante, os bens do clero e da nobreza vão ser confiscados e a igreja vai ficar subordinada ao Estado. São algumas das reformas importantes que vão acontecer a partir da convocação da Assembleia Nacional, feita pelo rei Luís XVI. Um elemento extremamente importante dentro desse momento da história da Revolução Francesa é a aprovação e publicação em 1791 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento foi a base para a construção da primeira Constituição Francesa. É um documento extremamente importante, porque traz a defesa dos direitos individuais e a igualdade entre os cidadãos perante a lei. Vai limitar os poderes do rei e vai assegurar o direito à propriedade. É um documento muito importante dentro da história desse movimento revolucionário. Agora vem uma questão de curiosidade sobre figuras importantes dessa história da Revolução Francesa. A figura feminina, a figura de uma mulher. Né? Uma mulher que tem como nome de batismo Marie Gouze. Marie Gouze vai assumir o nome de Olympe de Gouges quando ela deixa a sua cidade no interior da França, quando ela se torna viúva, muito nova, e segue em direção a Paris. Lá, em 1770, ela se muda e troca o seu nome e passa a escrever textos e peças de teatro, defendendo ideais de liberdade, principalmente os ideais voltados à conquista de direitos da mulher. Né? Ela participa do processo revolucionário no francês, luta pela igualdade de direitos, mas com uma questão nessa luta, que essa igualdade de direitos pudesse também ser estendida às mulheres, que não fosse só restrita aos homens. E aí, quando é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela resolve escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e publica em 1791. Essa sua ação vai ser considerada pelos revolucionários como uma forma de oposição ao movimento e, em 1793, ela vai ser condenada à morte por desejar a igualdade de direitos às mulheres. É uma figura extremamente importante dentro da história da Revolução Francesa, no que diz respeito à luta por direitos da mulher. Então, todos os estudos feministas passam pela história de Olympe de Gouges. Isso é extremamente importante. Então, gente, é isso. Nós vimos até esse momento, essa primeira parte da história da Revolução Francesa. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar essa discussão. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, mandam mensagem, certo? E até a nossa próxima aula, nossa próxima conversa sobre a história. Até mais.